Não tem outro jeito, não tem outro remédio, não tem. Se você não quer cair, aprenda a se ajoelhar. É o único jeito. Hoje nós queremos nos perguntar se essa certeza que nos é comunicada e que ontem meditamos, se isso é uma verdade. Olha o que está escrito aí nessas duas faixas aqui, à direita e à esquerda. Ele tem cuidado. O primeiro Papa da Igreja não está fazendo uma suposição. O primeiro Papa da Igreja não está falando de uma possibilidade. Ele está fazendo uma afirmação. Ele é convicto. Aliás, Pedro sempre foi muito convicto. Na minha ideia, e eu escrevi isso no meu livro Corações Curados, essa foi a causa pela qual Jesus chamou Pedro para ser papa. Porque Pedro era convicto, Pedro era cabeça dura. A primeira vez que Jesus se encontra com Pedro, em Lucas 5, ele tinha passado uma noite inteirinha pescando. Pescou o quê? Nada. E quando chegou de manhã, que Jesus chegou na praia, o que Pedro estava fazendo? Na sua Bíblia diz, ele estava consertando as redes. Eu acho isso espetacular. Se fosse ele de manhã, eu mandava a barca para os quintos infernos, jogava aquela rede na água e ficava o dia inteiro maldizendo. Você não. Oh, Senhor. Que você? Quando Jesus viu que Pedro, depois de passar uma noite inteira pescando, gente, fica uma noite inteira na beira de um rio para você ver. Os pernilongos faz festa. Os pernilongos andam mais do que gente em acampamento, é uma coisa de louco. Os pernilongos grudam na gente. Os pernilongos, eles fazem divisão em grupo para saber quem eles vão atacar, que área vai atacar, aonde é possível te irritar mais. Molhado, cansado, a noite inteira jogando a rede. Aí chega de manhã, descobriu por que não pescou. A rede estava furada. O que furou a rede, nós não sabemos. Não sabemos nem se quando ele foi pescar, a rede já estava furada. Nós sabemos que São Lucas é médico. O médico, quando escreve, ele está fazendo diagnóstico e prognóstico. Ele vai na causa e na consequência. Médico é assim. Lucas é médico. Então, quando ele fala de Jesus, quando ele fala de Pedro, ele não consegue deixar de ser médico. Ele olha e percebe. Por que foi que trabalhou a noite inteira e não pescou nada? Porque a rede estava furada. A rede estava arrebentada. Nós não sabemos, talvez a hora que Pedro foi de tardezinha pescar, eles iam no início da noite, talvez já tivesse furado. Talvez tenha sido até uns inimigos deles. Estava chegando a época de Semana Santa, a venda de peixe aumenta muito, não é? Concorrência. Mercado estava ruim. Tinha um supermercado na região fazendo uma promoção de peixe a preços promocionais. Queriam vender mais camarão, lagosta, bacalhau. Nós não sabemos. Nós não sabemos se o que furou a rede foi um pedaço de pau. Não interessa. Interessa que rede estragada tem que ser. Quando Jesus viu o Pedro ali, cedinho, consertando a rede, falou: esse é o homem que eu preciso. E a partir daí, toda a vida de Pedro será isso. Ele tem coragem de se expor para Jesus. Você que está acompanhando
a missa ao longo dessa semana, lembra-se no evangelho da quinta-feira? Pedro faz aquela confissão de fé linda: tu és o Messias. Aí Jesus cumprimenta Pedro e começa a falar, aproveita a deixa de Pedro, aproveita que Pedro já falou que era o Messias, então agora eu vou falar completo. Olha, então é bom que vocês fiquem sabendo que o Messias tem que sofrer, vai sofrer muito, vai padecer, vai morrer. Pedro chama ele num canto, fala assim: ó, só fica falando essas coisas, não convém. Deus quiser, não vai acontecer isso com o Senhor. Aí o que Jesus fez? Trouxe Pedro de volta. Leia no Evangelho, está escrito lá. Olhou para os discípulos, está escrito desse jeitinho no Evangelho de Marcos, e falou para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Me impressiona Jesus. Pedro levou Jesus do lado. Jesus, para repreender, traz ele de volta. Nós precisamos trazer a pessoa de volta para a terra dela, para pôr o pé no chão. Nós precisamos trazer a pessoa para a claridade. E por que Jesus olha para os discípulos? Porque queria ofender Pedro e humilhar Pedro na frente dos outros? Não, porque aquilo que Pedro teve a coragem de falar era exatamente aquilo que todos estavam pensando. Quando todo mundo pensa a mesma coisa, é sinal que ninguém está pensando. Correto? Se todo mundo pensa igual, não está pensando. Pedro teve a coragem de expressar o que cada um ali estava querendo falar. Então Jesus traz Pedro de volta. Jesus não fala lá no ouvido dele. Olha para cada um e diz: afasta-te de mim, Satanás. E por que Satanás? Porque você está pensando como homem. Aí a gente fica assustado aí. A lógica seria: afasta-te de mim, Satanás. Você está pensando não como Deus, mas como demônio. Mas Jesus já está chamando a atenção ali para algo que está muito sério nesse versículo 7, que ao pensar como homens, e o Padre Jonas falava isso hoje de uma forma muito explícita para nós, quando nos dizia que precisava dar uma notícia ruim, que na verdade não é uma notícia ruim, porque quando eu sei que eu sou incapaz de resolver um problema, é o primeiro passo para resolvê-lo. Ao saber que humanamente nós não temos saída, nós não temos solução, nem para o Brasil, nem para a nossa família, nem para a sua vida, nem para os seus problemas de saúde, nem para os seus... Não tem. Que você é absoluto e completamente impotente. Esse é o primeiro passo para uma pessoa se libertar de qualquer droga. Reconheço que eu sou impotente, mas é duro demais. Por isso Jesus falou: Pedro, você não está pensando como Deus, você está pensando como homem. E ao pensar desse jeito humano, nivelado, escondido, trazendo as coisas para o cantinho, querendo resolver as coisas aqui na conversa baixinho, ao fugir da luz e principalmente ao sair da comunidade, então quem está dominando você é o encardido. Afasta-te de mim, Satanás. Jesus foi duro com Pedro. E porque foi duro com Pedro, Pedro se tornou naquele homem que foi capaz de conduzir a igreja, aquela igreja que nascia como uma seita, aquela igreja perseguida, sofrida. Quantas pessoas foram assassinadas, inclusive Pedro. Mas para que ele se tornasse naquele homem cheio do Espírito Santo, que com um único sermão converteu 3.000 pessoas. Nem Jesus foi capaz de fazer isso.
Não há nenhum lugar na Bíblia que diz que Jesus converteu 3.000 pessoas de uma vez só. Diz que ele alimentou multidão, mas na hora da conversão sobravam os gatos pingados. A sombra de Pedro curava os doentes. Isso não se diz nem de Jesus. Aquilo que São João diz, Jesus fala através de São João: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, ainda fará maiores ainda. Em Pedro vai acontecer isso. Aquele homem que converte 3.000 pessoas com um único sermão. Aliás, um sermão que ele começou e nunca terminou. Esse sermão de hoje, que nós estamos meditando nesse acampamento, é a continuação daquele sermão de Pedro. A sua primeira, a sua segunda carta. E dos Pedros que vão continuando na igreja. Hoje João Paulo II, como hoje meditávamos na missa João 23. Então esse homem foi temperado. Quando Jesus viu que Pedro era capaz de consertar a rede estragada, que Pedro falava o que sentia, o que pensava, viu que aí tinha um começo maravilhoso de uma história que, graças a Deus, já fazem 2.000 anos. Pois é esse Pedro que hoje olha para mim, para você, e diz o seguinte: ele tem... E aí você poderia pensar, mas da minha vida Deus não tem cuidado. Se Deus estivesse cuidando da minha vida, não teria acontecido isso. Se Deus estivesse cuidando da minha vida, eu não teria cometido aquele pecado. Se Deus estivesse cuidando da minha vida, eu não teria aprendido a fumar, eu não teria aprendido a beber. Se Deus estivesse cuidando da minha vida, se isso fosse verdade, eu não teria transado a primeira vez, me estragado, eu não teria me contaminado com essa doença, eu não teria esse vício. Então nós lemos a verdade que Pedro nos ensina dessa palavra a partir do referencial errado. E também aqui Jesus precisará olhar para mim e para você e dizer: afasta-te de mim, Satanás, porque estamos pensando com os critérios humanos, estamos nivelando, estamos deixando um falso humanismo, falso, porque quando se fala de humano, mas tira Deus, é falso humanismo, é um humanismo pobre, que coisifica e que é o que o mundo moderno está experimentando. Então, para que cheguemos a essa experiência, a primeira parte do versículo, qual é? Confiai-lhe todas as vossas preocupações. Duas palavras aqui são fundamentais para a gente chegar a essa experiência. A primeira palavra é confiai-lhe, portanto, confiai no Senhor. O que é confiar? A gente confia em gente estranha, a gente tem fé em quem a gente não sabe. Qualquer pessoa fala qualquer bobagem você faz. Na hora do desespero, minha nossa. A pessoa está com câncer, aí vem alguém na televisão, fala: olha aqui a descoberta do doutor Hipócrita não sei das quantas, formado na universidade não sei da onde, que aí põe um nome esquisito, ninguém sabe onde que fica. E esse doutor fala: agora a descoberta mais recente diz que a pessoa tomar a própria mijada, ela é curada do câncer. Pois tem ontem, comprando urinol novo, para beber. Porque não, você viu falando na televisão? Ah, foi um doutor, nossa, é um especialista, já curou mais de 1 milhão de pessoas que não tinha câncer e não bebeu mijada. Esqueceu de falar esse detalhe. Não, se você fizer o chá da língua da perereca verde, o pessoal sai por aí caçando perereca verde para arrancar a língua dela.
Por quê? Porque alguém falou, um doutor não sei o quê, deu na televisão, falou no jornal. Basta dizer isso, ó. Soube o que falaram na televisão? Não, falaram. Era um doutor, um grupo de doutor, um grupo de especialistas falou. Está comprovado. Já tem um monte de gente lá. E vai atrás. Nós confiamos, nós acreditamos. Nós obedecemos ordens absurdas. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo, vou revelar a vocês. Nunca passei tanta vergonha na minha vida. Eu tinha uma enfermidade no intestino chamada colite. O que é bonito nas doenças é o nome, né? Você lê uma bula, você fica impressionado. Você tem um problema de otite, dor de ouvido, colite, inflamação no cólon, no intestino. Aí precisava fazer um exame, precisava fazer uma chapa, bater uma chapa das tripas. Você já bateu chapa no pulmão? Vai lá, a gente só abria a camisa, encostava assim. Antigamente, para arrumar emprego, tinha que levar a chapa do pulmão, né? Abria lá. Não suspira! Carregar uma estalta lá, e a mulher saía correndo, ia lá fora, apertar a luzinha assim, para tirar rezar. A biografia. Então tinha que bater uma chapa do intestino. Eu fui, não sabia o que era, fui. Cheguei lá e falei, olha, tem que vir um dia antes para ensinar a preparação. Tá bom. Fui lá um dia antes, hospital lá em São José dos Campos. Tomara que aquela moça não esteja assistindo e não descubra que é eu. Fui no hospital, falou, olha, o senhor tem que tomar 4 colheres de óleo de rícino. De noite tem que tomar um vidrinho de leite de magnésia. Durante o dia não pode comer nada, só tomar um suco de laranja coado. Olha lá. Fez o dia inteiro. Gente, óleo de rícino é medonho. Aquilo tem um cheiro pavoroso. Só de pensar nele já brua o estômago da gente. Ah, mandou, eu vou tomar, né? Eu estou com dor, está saindo sangue, não controlo, situação difícil. E já fazia tempo que estava com esse problema. Eu antigamente gostava de usar macacão, parei na época por causa desse problema. Aí, no dia seguinte, fui para o hospital cedo. Depois daquela noite inteirinha sem dormir. Porque é impressionante. Olha, aí a gente descobre quanta bobagem cabe dentro da gente. Ah, louco. Você sai de lá, daqui a pouco voltava, mais, umas 15 vezes. Está fraco. A irmã São Luís mandou me levar de automóvel. Cheguei lá, entrei na salinha. A moça veio com um embrulhinho assim azul. Falou, senhor, por favor, tira a roupa e veste esse ventalzinho. Aí eu tirei a roupa, fiquei de cueca. E pus o vental, eu era bem mais gordo, né? E aquele ventalzinho não fechava, ficava aqui. Então, eu fiquei aqui, uma frente única aberta, e eu fiquei muito envergonhado, eu murchava, né? Por que eu fui gestar tanto que nem o João 23? Eu vontade de ser magro naquela hora, né? Para fechar aquela coisa. Aí eu fiquei lá, meio num cantinho assim, não é? Que a coisa vinha até aqui, é uma coisa medonha. Aí eu estava lá no cantinho, a moça entrou, olhou, deu uma risadinha. Não sei se para mim ou de mim nessas horas,
A dúvida fica, né? Você não sabe. E falou: o senhor tem que vestir de trás para frente. Aí eu fiquei imaginando atrás, as costas todinha livre. E falou: tem que ser sem cueca. Ai, gente, eu queria morrer de vergonha, mas eu não tinha nem força para sair dali. Fui rezando, pedindo a Deus Nosso Senhor que me desse ajuda. Tirei, vesti aquilo e murchei mais ainda. Puxava aqui atrás, aquilo parecia que estava nessa largura. E eu fiquei meio de face assim, né? Ela chegou, falou: o senhor pode deitar aqui, por favor? Eu deitei, ela falou assim: não, é de bruxo. Eu vou ter que fazer a asepsia. A asepsia é fazer barba da gente. A mulher começou a raspar eu. Eu queria morrer. E a hora que começou a lavagem, nossa Senhora, eu enfiava minha carne naquele travesseirinho ali e dizia: oh meu Deus, leva eu agora. Eu estou preparado, leva. Agora e na hora, dá uma boa hora de morte, agora. E aquela mangueirinha não havia meio de entrar para lavar. E a mocinha falou assim: o senhor pode relaxar. A gente está acostumado. O problema é eu. Aí, com muito custo, ela começou a despejar, gente. Acho que tinha soda, ácido sulfúrico, porque aquilo ia entrando dentro das tripas, aquilo ia ardendo. E a vontade que começou a pressionar. E eu falei: moça, eu não estou controlando. Ela falou: não, o senhor pode usar aqui o vaso. Eu falei: que a senhora aqui dentro? Por favor, louco. Só me dá licença. Ela deu licença. E ela voltou, ainda estava lá ainda. Aquilo dói. De novo, 4 vezes. Quando acabou aquele sacrifício, me levaram para uma sala. Deitaram eu na camona, de bruço. Mangueirada, espalhadapo. Começaram a derramar lá dentro o contraste. E depois um chacoalhão assim para aquele contraste entrar nas tripas. Olha o que a gente é capaz de fazer para salvar o intestino da gente. E para salvar a nossa alma, o que a gente é capaz de fazer? Veja, eu fui capaz de ficar pelado, deixar a mulher fazer asepsia lá em mim. Uma moça que eu nunca vi, se Deus quiser, nós já aparecido melhor, nunca vou ver. Ou tomara que ela não reconheça que é eu, melhor ainda. Uma estranha. Agora, quando chega na hora de rasgar meu coração, disse: ó, aquele padre lá, não vou não. Naquele outro padre não vou não. Eu vou contar para o padre? Não. Aí eu não conto para o padre. Pior, eu não conto para Deus. Pedro está dizendo: confiai-lhe todas. Todas significa todas. E o que é confiar? Confiar é fazer isso. Eu fiz, e quase todas as senhoras que tiveram filho tiveram que fazer coisa similar. Não é verdade? Tem que fazer. Você tem uma quantos homens morrem em consequência do câncer de próstata, porque não tem outro jeito de descobrir, depois que der no exame de sangue, sem fazer o toque na pessoa. Mas a hora que fala que você está com problema, meu filho, você procura um médico estranho, um desconhecido,
pequenininho, mas dá um jeito, né? Eu vou morrer? Não. Nós vamos atrás, nós queremos salvar a nossa saúde. Mas aquilo que causa tudo isso, nós trancamos aqui dentro. E não tem um óleo de rícino capaz de ser bebê que lava o seu coração dessas tranqueiras todas. Não existe. Existe sim um óleo muito mais profundo, que é o óleo do Espírito, que fluiu do coração rasgado de Jesus, completamente pelado na cruz, humilhado, diante de todo mundo, para ensinar para mim e para você, esse é o único jeito. Nós confiamos numa enfermeira, num médico desconhecido, ou conhecido. Nós, preciso fazer uma operação, você vai para a operação, você reza e vai. Chega lá, escorta, você abre tudo, tira. O que você pode fazer? Nada, você está anestesiado. Está anestesiado. Já dá um golinho do negócio antes, a pessoa vai ficando meio molenga. Põe volta da anestesia, fala assim, doutor, não, mais respeito. São Pedro, que é isso? Essa intimidade aqui comigo. Voltou da anestesia, já está lá no outro lado. Você confia. Mas em Deus nós não confiamos. Nós não confiamos nossas angústias mais profundas. Nós vamos deixando isso nos apodrecer cada dia. E quanto mais tempo eu deixo o problema, o que o padre falou hoje de manhã? Fruta podre. Não tem essa música aqui, mas não tirar essa porcaria aí. Essa fruta podre, não tem mais jeito. Eu tenho que cortar, jogar aquele pedaço fora. O médico não fala para a gente? O senhor está com problema no pé aí. Deu problema. Gangrena. E qual é o tratamento, doutor? O tratamento é serrote. Dá anestesia local, no centro de dor, a motosserra. Na hora. Quero ficar catoco, mas não quero morrer. Corta o pedaço da perna. O presidente da República não tem um dedo, perdeu um dedo. E é presidente da República. E não diminui, muito pelo contrário, aumenta a sua dignidade até para um operário. Deus ajude que ele saiba usar tudo isso agora para sair dessas situações difíceis que o país encontra. Eu deixo cortar um pedaço da minha perna? Deixo tirar o seio. Quantas mulheres tiraram o seio? Deixei tirar. O útero, o ovário. O Brasil ainda é um dos países que mais tem câncer peniano. E o único jeito de curar o câncer peniano é cortando o pedaço machucado. Quantos homens se submetem a isso? E pior ainda, a causa número 1 é falta de higiene. O Brasil, principalmente no norte e no nordeste brasileiro, nós temos um grande número de pessoas com esse problema. Pois vai lá e corta. Você arranca um olho, corta um pedaço da língua, dente. Nós somos capazes de deixar cortar aquilo que é essencial. O meu coração. Eu aceito viver até com o coração do outro. Quanta gente que está aí na fila de transplante. Eu preciso de um coração novo, pedindo rim novo, fígado, então, doação de córneas, eu aceito. Mas quando chega na hora de salvar a minha alma, e esse foi o evangelho da abertura desse acampamento, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder sua alma. Nós estamos deixando o encardido nos matar, nos apodrecer, nos estragar, porque não confiamos no Senhor todas as nossas preocupações. Não cheguei nessa palavra ainda. Eu falei que eram 2 palavras importantes. Então, se eu não tiver a capacidade, a coragem, e aí tem uma coisa, hein? Só
você pode tomar essa decisão. Ninguém mais. Ninguém mais. Nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum marmanjo, ninguém poderá tomar essa decisão por você. É você que precisa chegar nessa hora e tomar essa decisão. Só você pode tomar essa decisão de confiar no Senhor, confiar ao Senhor, abrir o seu coração, dizer: está aqui, Senhor, está aqui essa sujeira, Senhor. Quantos de nós estamos com o coração muito mais sujo do que estava meu intestino? O nosso coração está tomado de um câncer muito pior do que um câncer galopante. Quantos de nós estamos deixando passar no nosso coração um fluido de ódio, de mágoa, de raiva, de ressentimento, muito pior do que o vírus do HIV, o vírus não sei das quantas? Quantos de nós? E tudo isso passa pela camisinha. Tudo isso passa. Porque tudo aquilo que vai nos fechando, tudo aquilo que é fechamento, vocês observem bem, gente, até para eliminar, ou tentar diminuir, repito o que disse ontem, mesmo que fosse 100% eficaz, a igreja seria contrária ainda. Se até para isso a pessoa sugere, o humano sugere fechamento, isolamento. A relação sexual com preservativo é relação sexual consigo mesmo. Não é com mais ninguém, não é encontro de ninguém. É fechamento. Então o humano vai ensinando isso, que você não deve abrir seu coração para Deus. E se você não abre seu coração para Deus, aquele transplante que Ele prometeu desde ontem de manhã, e que foi retomado na missa, e que nós rezamos maravilhosamente, não vai acontecer. Agora, você já pensou? Que coisa triste. Você saber que você tem aqui a maior equipe médica do mundo, a mais eficaz e eficiente. Você tem todos os equipamentos. Você tem aqui um coração novinho, que uma família de um menino acidentado está oferecendo para colocar no seu peito. Mas só depende de você dizer: eu quero. E você fica, tranca-se. Por mais que os médicos amem você, por mais que sua mãe, que seu pai, que seu irmão, que o seu marido, sua mulher ame você, não pode tomar essa decisão por você. Você precisa tomar essa decisão. Então, enquanto você não tiver coragem, enquanto eu não tiver essa coragem, a coragem de Pedro, o que Pedro nos ensina que ele fez, a coragem de confiar no Senhor. Confiar é abrir o coração para o Senhor e mostrar essa sujeirama que está lá dentro. Quantos de nós estamos carregando sujeiras desde o útero da nossa mãe? Pior, além de carregar, é que você fica mexendo nela, mexendo. Não tem a expressão de espalhar merda no ventilador? É mais ou menos o que a gente faz. Cada vez que você está remoendo, você volta lá no passado. Lá alguém contou para você que a sua mãe queria ganhar um menino. Pronto, bastou isso para você, a partir daquele dia, se decepcionar com sua mãe e ficar o resto da vida lamuriando e mexendo e espalhando aquela merdeca lá dentro do ventilador do seu coração. E aquilo depois foi para as pernas, foi para a cabeça, foi para todo o corpo. E depois que tomou conta do seu corpo, tomou conta da sua alma, você joga isso nos seus relacionamentos. Todas as pessoas passam a não prestar mais no mundo. Todas as pessoas são minhas inimigas. Todas as pessoas, Padre, eu sou a pior vítima desse mundo. Tudo é contra mim. Todo mundo é contra eu. Tudo é contra mim. Eu sofro desde pequeno, eu sofro isso. Vai espalhando. E aí chega o pior dos piores. É a hora que espalha isso no espírito, na alma, no meu relacionamento com Deus. Então isso torna-se um obstáculo para que Deus cuide de mim. E Deus está aqui do meu lado. Mas Ele não me obriga. Deus sabe quem eu sou. Sabe quem você é. Mesmo quando a gente não se respeita, Deus nos respeita. Ele que nos fez.
Ele sabe a grandeza que é o ser humano. Ele sabe que o ser humano não é uma coisa que você tira daqui e bota lá. Mas porque nós estamos acreditando nisso, que o mundo está nos ensinando que o ser humano é uma coisa que você usa e depois joga fora. Todo ano aparece nos jornais: a nova musa da escola de samba, não sei das quantas, vai ser a atriz tal. E a outra? A outra já não serve mais. Quanto tempo dura essa? 10 anos, 20, quanto? O que o mundo faz comigo e com você? Usa, igual quando você chupa uma laranja, você vira depois ela assim, come os bagaços e o que não prestar, joga fora. O mundo faz isso comigo e com você, e nós sabemos disso. Mas nós queremos o aplauso do mundo, nós queremos o amor do mundo, e não confiamos, não abrimos para Deus nosso coração. Ao invés de ficar remexendo, remoendo essas marcas negativas que todos nós, cada um de nós tivemos, ou em relação à família, ou em relação à escola, ou em relação à vida, enfim. Ao invés de abrir isso para Deus, confiai-lhe, abra ao Senhor. Mas como é, padre, que eu posso abrir meu Senhor? O primeiro jeito é dobrando o meu joelho no chão, não tem outro jeito. Por isso que hoje à tarde nós vamos fazer isso com Jesus. Não tem outro jeito, não tem outro remédio, não tem. Se você não quer cair, aprenda a se ajoelhar. É o único jeito. Quantos casais estão caídos porque não se ajoelham? No retiro de casais em Betânia, hoje eu tenho um momento de oração que Deus me inspirou a mandar fazer ajoelhado. Antes de dar absolvição, depois que eu atendo todos os casais, quer dizer, todas as pessoas, é confissão individual, mas não dou absolvição. Atendo cada um, eles voltam. Depois, quando terminei todos, eu volto para o altar. E aí mando se ajoelhar, marido e mulher, de frente aqui, ó. E aí um pedir perdão para o outro. Ajoelhado. Reconhecer. E o bonito é, às vezes você vê homem alto, mulher baixinho, na hora que estão ajoelhados, é quase tudo do mesmo tamanho. Aí ajoelhado. Pede perdão, o outro pede perdão, perdoa. Agora se abraça aqui. Qual vou ensinar vocês a beijar? Não sabe. Só depois desse gesto humano, então eu dou absolvição. E depois eu vou ungir cada um com o óleo que eu trago de Caná da Galileia. Lá da onde Nossa Senhora pediu e Jesus mudou. Mas eles têm que aprender, têm que botar joelho no chão. Então a primeira atitude para confiar no Senhor é essa, é dobrar o joelho no chão. Não é sair desfilando em carro alegórico. Engraçado, as pessoas são capazes, gente, de gastar um dinheirão medonho para pôr silicone no seio, para fazer cirurgia plástica. Esses dias lá em Florianópolis, uma menina linda, estava com 2 milímetros a mais, achava que tinha de gordura não sei aonde, foi fazer a lipo, morreu. Eles são capazes de esculpir o corpo para desfilar. Eles são capazes de fazer sacrifícios. Esses modelos, esses artistas, eles são capazes de ficar 5, 6 horas na academia. Porque tem que esculpir a barriga, tem que ficar igual um tanque de lavar roupa. Que não tem que estar. E não pode comer isso, não pode. Eles renunciam. Eles renunciam à festa durante 1 ano, só para no carnaval desfilar pelado. Com um tapa-sexo. E o interessante é que depois ele fala, nossa, quem fez essa fantasia para mim foi o maravilhoso estilista. Que fantasia! É uma estrelinha na teta e um pedacinho de papel. Eles juntam essa porcaria que está aqui, eles juntam assim aquilo, passam a tenaz, cola ali e desfilam. Quem fez essa fantasia para mim? Põe a pena de um pavão aqui, né? E a televisão vai lá e dá aqueles cliques ginecológicos.
Eles são capazes de sacrificar e fazer musculação e tomar remédio. Eles tomam um monte de anfetamina para ficar forte. As mulheres tomam aqueles remédios para ficar tudo. Põe nos 300 ml de silicone, 200 ml, paga nos 20 mil para desfilar. Põe no seio, põe nas nádegas e passa 3 dias tomando banho de leite de cabra para ficar com a pele macia. Devia tomar com o leite do bode também, que aqui dá um cheiro que é uma beleza. Para desfilar lá no meio da avenida. E isso está se espalhando no Brasil inteiro. Está lá no meio. Não é essa nudez. Essa nudez é muito passageira. Essa nudez, quando termina lá na frente, na Praça da Apoteose, bem pertinho da nossa TV Canção Nova lá no Rio, não é por acaso que Deus nos colocou lá? Não é por acaso. De um lado está lá a TV Canção Nova, junto com a Igreja da Adoração Perpétua, e lá do outro lado, Nossa Senhora da Salete. Cada vez que eu olho para aquilo, e ali do lado está o edifício, balança, mas não cai. Falei, Deus é espetacular. Olha onde ele está pondo. E o padre Jonas ainda diz que não fez nada. Imagina nós então. Não é isso. Porque essas moças quando chegam no final, esses moços quando chegam no final, eles são uns pedaços de gente. Para poder aguentar aquela noite inteira sambando, pulando, desfilando, para receber um aplauso no meio de uma multidão daquela, eles são capazes de beber, de fumar drogas. Olha, esses dias apareceu aí no jornal uma menina linda, uma modelo mais bonita, dessas que dói os olhos da gente. Essas que faz os olhos desobedecer a gente. Tem mulher que os olhos não obedecem. Você fala, não olha, não olha, não olha. Uma mais linda, não sei quantas pedras de êxtase. Uma droga terrível. Hoje essas festas, esses bailes, gente, tudo com isso. Depois nós vamos meditar no versículo seguinte, a esse que nós estamos meditando, o que São Pedro já falava naquela época sobre esse problema. Como que são coisas muito sérias. Esse povo vive a poder de uma droga. Não. Você precisa aprender a ficar nu, sim. Do mesmo jeito que eu tive que ficar lá com aquela enfermeira em São José. Para salvar meu intestino. Eu digo a você, para salvar o seu coração vai ter que fazer a mesma coisa. Mas não é tirando a roupa. É arrancando as máscaras que envolvem o seu coração. Esse é o primeiro passo. O grande problema não está nem nas fantasias que se usam. Antigamente faziam-se fantasias lindas. Tinha concurso de fantasias. Esse não seria nenhum problema. Não seria nenhum problema do baile de máscara. Até mesmo o problema da contaminação com determinadas máscaras que se usa não seria tão grave. Se não tivesse uma máscara que nós estamos guardando aqui dentro. Essa é a pior de todas. Por que eu digo, e vocês sabem muito bem o que eu penso nisso, ou se não, basta ler o livro Sim, Sim, Não, Não, do Padre Jonas, que é a mesma coisa. Assino tudo que ele escreveu lá. Por isso que eu fui um dos que disse para ele, logo que li o livro, no dia que saiu, padre, esse livro aqui nós vamos ter que divulgar em tudo quanto é canto, esse livro aqui vai ter que ser o livro mais vendido do senhor, o mundo precisa ler esse livro. Pergunte a ele, eu falei, o dia que ele me entregou, o primeiro livro, no dia que lançou. Então, acredito em tudo que está escrito lá, sei do poder da contaminação, mas eu sei que o poder de Deus que está em mim e em você é muito maior do que qualquer contaminação. Tem que ser. Vou dar um exemplo. Eu não sei quem trabalhou na Shuri para fazer esse microfone. Eu não sei. Talvez seja uma pessoa completamente consagrada, não, Deus o livre, sua palavra tem que banir. Uma pessoa completamente dominada pelo demônio.
Talvez seja uma pessoa de uma religião horrorosa, dessas religiões demoníacas. Talvez seja uma pessoa que foi colocando cada pecinha e marcando cada pecinha com o poder do demônio, eu não sei. Até porque o demônio é muito safado, sem vergonha, ordinário, e ele sabe que hoje os microfones também são usados para evangelizar. Quem me garante que lá nessa fábrica ou de qualquer outra fábrica não tem alguém filtrado para marcar cada peça desse microfone com um símbolo satânico escondido num chipzinho? Eu não sei. Eu não sei se na hora de derreter esse plástico, essa borracha aqui, eles não colocaram lá um símbolo satânico, eu não sei. O que eu sei é que a hora que nós colocamos a mão nesse trem aqui, meu filho, é Deus que segura e acabou. Entende o que eu quero dizer da fantasia? Eu não sei se quem sentou no banco do ônibus que eu vou sentar é alguém que consagrou esse banco a Deus, ou é alguém que, quem sabe, enfiou ali dentro, até com uma seringa, um líquido que foi tirado, quem sabe, do túmulos, nesses rituais macabros. Mas o que eu sei é que se eu tiver a coragem de ter joelho dobrado, coração aberto para Deus, a hora que eu sentar naquele banco contaminado, estragado, quem senta ali é Jesus. E aí não tem poder. Aquele que está em mim é maior. Essa é a palavra que eu mais repito nesse aqui, livro Segredos de Cura Interior. Essa é a certeza, a pérola escondida que está aqui dentro. Aquele que está em mim é maior. Eu posso reler minha vida, por tudo que já passei de errado, mas aquele que está em mim é maior. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos chegar nisso. Mas quando é que nós chegaremos a essa certeza? Veja, eu só fiquei na primeira palavra. Quando nós aprendemos a confiar. O que é confiança? É entrega. Confiar é fiar, é dar fé, é acreditar, é fazer o que o outro manda. Faz isso que dá certo e você acredita. O fiador, a gente acredita num fiador. E aliás, um fiador dança muitas vezes por isso, porque ele vai lá, o cara se fia nele e ele acaba se enfiando depois no buraco abaixo. Não é assim? É. Porque se você não pagar, quem que tem que pagar? O fiador. Pois olha, Jesus falou que o Pai ama tanto a mim e a você, que pôs o Espírito Santo de fiador. O nosso primeiro fiador foi Jesus. Por isso que ele tinha que ser filho de Maria, a mulher da confiança, da entrega absoluta. O Espírito Santo é o nosso fiador, está escrito em Efésios. Nós lemos aqui no acampamento passado, a marca que nós, e ontem eu disse isso quando batizava o meu sobrinho Mateus, a marca que nós recebemos no dia do batismo não pode ser apagada por nenhum pecado, nenhum. Não há pecado, isso é fé da igreja, isso está no catecismo, dar fé, confiança. Não há nenhum pecado que você fez, que esteja fazendo, que possa tirar a marca de Deus que está em você, que está em mim. Não tem. O encardido não tem esse poder. O que ele quer fazer? Ele quer espalhar essa merda no ventilador do mundo inteiro. Tudo aquilo que nós falamos ontem, para que a gente não cuide do macrocosmos, da natureza, não cuide das pessoas, dos relacionamentos, de nós mesmos, não cuidamos do nosso coração. Esse é o primeiro passo. Aí vem o segundo passo. Porque não cuidei, fumei, bebi, pequei, meu coração deu problema. Mas mesmo assim deu problema. Nós ouvimos o padre hoje retomar aquilo que Luzia falava ontem. Seu coração deu problema, ótimo, entrega para Jesus que ele troca. Então você
mesmo tendo feito tudo isso, você não cuidou, você não deixou Deus cuidar, tudo bem, ainda tem uma saída, se você tiver a capacidade de confiar no Senhor. Mas aí o mundo vai nos treinando, e por isso é demoníaco, para que a gente não se fie no Senhor, para que a gente não confie nele, não dê fiança à sua palavra, para que a palavra do mundo seja maior, para que a palavra do pecado seja maior, para que a palavra do nosso passado seja maior, e o que fica aqui dentro da nossa cabeça o tempo todo, por que a pessoa diz essa ideia não me sai da cabeça, e fico, padre, eu fico o tempo todo pensando, padre, essa imagem não sai da minha cabeça, padre, esse pensamento não sai. É claro que não vai sair. E eu vou repetir o que o padre falou, tem uma péssima notícia para você, você é incapaz de tirar isso do seu pensamento. Mas ainda que o padre também falou, não existe terapia nesse mundo capaz de fazer isso. Não existe lavagem cerebral capaz de fazer isso. Não existe nenhuma técnica, nenhuma meditação transcendental, nada. Só existe um único jeito. Confiar no Senhor. Só Ele foi capaz, é capaz e será capaz. Ele e nele eu posso confiar. Só. Eu não tenho outra saída. A minha única saída é confiar no Senhor. Confiar as preocupações, eu vou falar sobre isso hoje à tarde. Eu preciso descobrir o que está tirando a paz interior do meu coração e da minha vida. Feche os seus olhos um pouquinho. Respire um pouquinho. Faça um silêncio.